Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe nesta terça-feira, depois da classificação do River Plate. River Plate venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, por 2-1 e está classificado. Na partida de ida, depois de enorme atuação gremista, vitória do time brasileiro, o River Plate deu o troco no jogo da volta, vencendo por 2-1. Tem muita coisa, né, que envolve a classificação do River Plate, muita emoção, a interferência do VAR, o pênalti é que dá a vitória, um pênalti ali. O pênalti de VAR é que dá a vitória ao River Plate, foi o segundo gol marcado pelo River, quando o Grêmio parecia já ter as ações mais controladas no segundo tempo, depois de ter sofrido uma pressão terrível na primeira etapa. Resultado absolutamente injusto o da primeira etapa e talvez tenha sido também injusto o da segunda etapa do segundo tempo, pelo jogo já bem conduzido pelo Grêmio, diferente do que aconteceu no primeiro tempo. Você se liga com a gente, Linha de Terça é a nossa hashtag, Linha de Terça, para você participar desde já. Vamos juntos com 60 minutos de Linha de Passe, depois de muita emoção lá na Arena do Grêmio. Comigo, com o Léo Bertozzi, com o Gustavo Hoffmann, com o Eduardo Tironi, com o Mauro César. Você, fã de esportes, pela nossa hashtag Linha de Terça, está convidado, você participa conosco de arrancar o fôlego, esta decisão, neste jogo decisivo que classifica o River Plate para a final da Copa Libertadores, Mauro César. Pois é, Paulo, olá, companheiros, fãs de esportes. Na semana passada, né, a gente discutia aqui sobre a vitória do Grêmio, a atuação estratégica de um time muito desfalcado, mas que a vantagem, ela era muito boa, mas ela não era uma vantagem decisiva. Porque, ao contrário do que acontece na Copa do Brasil, a Libertadores ainda tem o critério de desempate do gol fora de casa. Ou seja, um gol do River Plate, exceto que o Grêmio fizesse 2, 3, o colocaria muito perto da classificação. Ou se fosse 1-0, pelo menos na disputa de pênalti. E foi o que aconteceu. Se repete o que houve na semana passada com o Palmeiras. Sustentou um 0-0 até o final, tomou 2 gols no fim. E amanhã tem que se recuperar de um resultado terrivelmente adverso. E hoje também com 2 gols no final. É óbvio que vai haver muita reclamação com relação à marcação do pênalti. A gente vai falar sobre isso durante o programa, né? Mas eu acho que o Grêmio ele fez hoje um primeiro tempo, que foi o seu pior primeiro tempo. Foi a pior etapa, né, das 4 nesse confronto com o River. Jogou melhor no primeiro tempo em Buenos Aires, no segundo tempo também, lá no Monumental de Nunes. E no segundo tempo hoje do que na primeira etapa, quando vencia, sem merecer de fato. Porque o River foi muito melhor. A supremacia do River no primeiro tempo, hoje, ela foi a mais clara supremacia de uma equipe sobre a outra nas 4 partes desse confronto. Contando o primeiro e segundo tempo de cada jogo. E saiu ganhando por 1-0 no lance de muita sorte. No segundo tempo as coisas mudaram. E o River Plate, cujo apelido colocado pelos rivais, né, de galinhas, né, as gadinas, como o Galhardo vai mostrando que de galinha não tem nada, né? Porque vai colecionando conquistas e agora conseguindo uma classificação heróica sobre o campeão da Libertadores, fora de casa, numa situação totalmente adversa. E isso depois de derrotar no Campeonato Argentino o Boca na Bombonera e de vencer a Supercopa Argentina, derrotando o Boca quando estava em crise e o Boca campeão argentino, pouco antes. Ou seja, é um River Plate que consegue reescrever um pouco a sua história de amarelão de Libertadores. Só para completar, o River até ganhar em 2015 com o Galhardo tinha 2 títulos apenas. O Boca, se conquistar, terá 7. Então, os 2 gigantes argentinos têm uma diferença muito grande de desempenho e conquistas na principal competição do continente. E esse River com o Galhardo, ele tem uma pegada diferente. Hoje mostrou isso mais uma vez, o Grêmio fica pelo caminho. E acabaram vindo do banco de reservas os 2 principais candidatos a vilão da desclassificação gremista, né? O Everton, uma das principais estrelas do time do Grêmio, um dos grandes atacantes hoje do futebol brasileiro, teve a chance de fazer 2-0, quando o Grêmio mais tinha o jogo ao seu dispor, controlado, e perdeu uma oportunidade incrível. E vem do banco de reservas também o Bressan, né? A preferência do Renato Gaúcho foi pelo Paulo Miranda, ao lado do Jeromel, foi a dupla de zaga montada, e que vinha fazendo um trabalho excelente antes da saída do Paulo Miranda para a entrada do Bressan. O Bressan leva um cartão amarelo, antes mesmo de tocar na bola, assim que entrou, por estar lá empurrando, segurando, né, se enroscando com o adversário, e leva depois o segundo cartão amarelo pelo pênalti do VAR. Foi pênalti para você, Léo? Foi pênalti. E qual dos 2 é mais vilão?
caramba, assim... Acabou se transformando mais em vilão. O Everton, acho que ele tinha uma melhor condição técnica para definir o lance ali. O lance do Bressan, eu acho que é uma ingenuidade. Você não pode pôr uma disputa de bola com o braço daquele jeito. Você tá arriscado, de fato, a bola bater no seu braço. E foi o que aconteceu. Acho que na hora realmente não deu para perceber, mas depois com o vídeo, e que bom que tem o vídeo, que ótimo que tem o vídeo, que ajuda o futebol a ser mais justo. E foi justo, o pênalti aconteceu, foi bem marcado e o River acabou fazendo o segundo gol. É que o lance do Everton, acho que é aquele que vai martelar por mais tempo, sabe? Pô, se o Everton faz o gol... E o Everton é um jogador ultra decisivo, o Everton é um jogador que chegou merecidamente à seleção brasileira, é um cara capaz de fazer a diferença. Mas não acho que seja o caso de crucificá-lo também, ele é um talento que o Grêmio tem. Eu acho que por mais que o torcedor vá remoer o lance do Everton, ele vai pegar mais no pé do Bressan, até porque ele já pega no pé do Bressan. Né? O Bressan já não é muito bem quisto pela torcida do Grêmio e, queira ou não, ele está envolvido no lance que definiu o jogo contra o Grêmio. Mas o Grêmio não foi desclassificado por 2 episódios, né? Não foi. A verdade é que o Grêmio, só por essas coisas do futebol, que não foi para o intervalo não ganhando de 1-0, mas perdendo de 2 ou 3. Pelo que o River fez no primeiro tempo. De fato, o River massacrou o Grêmio. A bola só não entrou. O Opta levantou que o Grêmio afastou 40 bolas no primeiro tempo. Maior número num jogo de Libertadores desde 2013, de qualquer time no primeiro tempo. Ou seja, o Grêmio passou o primeiro tempo afastando a bola. Não tinha o escape ali, que o Everton normalmente ofereceria, e quase uma bola afastada por minuto, né? Mas tudo bem, saiu ganhando por 1-0 e tinha até a condição de matar o jogo no segundo tempo. E também por essas coisas do futebol, o River chegou aos seus 2 gols, já desorganizado, já sem meio campo, com 200 atacantes, naquela coisa. Foi no vamos que vamos mesmo, né? Foi épico, por isso até. Não foi que o Galhardo, que até não foi ao vestiário contra a suspensão que lhe foi imposta. Isso pode ser um problema para ele em relação à final até, mas ele não podia nem fazer muita coisa ali naquele momento. E o River foi pro tudo ou nada, e no tudo ou nada conseguiu que as coisas fossem a seu favor. Então é curioso que o Grêmio, quando tivesse melhorado no jogo e parecia que em um lance encaixaria o contra-ataque, até encaixou, no final das contas sai com uma frustração enorme, porque... era uma vantagem, né? Por menor que fosse, era uma vantagem que você tinha em casa. E acho que a frustração maior é que o Grêmio, pela primeira vez num confronto de Libertadores em todo esse tempo, foi muito distante do Grêmio que a gente se acostumou a ver. Né? Do Grêmio, espetáculo. Do Grêmio que foi campeão da Libertadores ano passado, dando espetáculo. Acho que em função dos desfalques também, mas acho que em função das circunstâncias do jogo, o Grêmio foi muito distante do que a gente está acostumado a ver. No final das contas, saiu punido aí com essa eliminação e... a gente lembrava que antes do programa, o River em 2015, na campanha do título, tem aquela grande virada no Mineirão contra o Cruzeiro. Quando ele perde em casa também 1-0, verdade, ganha no Mineirão, avança e vai para o título. Agora pode ter uma final com o Boca, que é uma final épica, né? Se ela acontecer, ou com o Palmeiras, também jogo que já foi semifinal, já foi super decisivo em Libertadores. Qualquer que seja a final, vai ser uma grande final. Mas o curioso é isso, né? O jogo, a dinâmica do jogo, o andamento do placar foi muito ao contrário do que era o jogo. Incrível. É do futebol, Incrível. faz parte. A comparação é bastante pertinente com o que aconteceu na semana passada em La Bombonera, e fica de lição para o Palmeiras, que ainda tem a chance de reverter amanhã, né? Não se brinca com camisas como as de Boca Juniors e River Plate. São pesadíssimas as camisas de Grêmio e Palmeiras também. Mas os gols, os vitais, acontecem no momento em que as duas partidas pareciam adormecidas ou controladas, né? Para buscar uma vaga na Libertadores contra times assim, tem de lutar até o final, Tironi. Boa noite. Boa noite, exatamente isso, né? Acho que foi exatamente o que eu falei depois do jogo, escrevi depois do jogo do Palmeiras contra o Boca. Não se brinca com um time como o Boca Juniors, não se brinca com times argentinos. Não tem a fase de agora já acabou, que parecia que tinha acontecido naquele jogo e parecia que estava acontecendo nesse jogo até sair o gol. O Grêmio, que não tinha merecido nem de longe o resultado que tinha conseguido no primeiro tempo, no segundo tempo é o contrário, ele perde o gol, né? O gol do Everton, e merecia estar na frente no placar, se você dividir só o placar do segundo tempo, perdeu e aí aconteceu o que aconteceu. Dá para dividir esse jogo em 3 momentos. O primeiro tempo, que foi um massacre do River Plate, foi absolutamente injusto do ponto de vista de produção, o River ter saído com a derrota no primeiro tempo.
No segundo tempo as coisas ficaram equilibradas e até teve uma substituição interessante do Renato, né? Ele coloca o Everton em campo, tira o Maicon, ajeita o meio de campo e fica com o escape dele, que foi justamente ele que perdeu o pênalti. E é curioso você olhar o Renato, a cena do Renato, a hora que o Everton perde o pênalti. Ele se descabela, ele parece que prevê o que vai acontecer. Que um gol desse não se pode perder contra times argentinos, sobretudo. E acho que por fim tem a questão do VAR, né? A questão do VAR. Eu sou um defensor do VAR, acho que o VAR tem que realmente... chegou para deixar o futebol mais justo, mas não me deixa de ser, para mim, frustrante o desenrolar da coisa. Primeiro, o jogo está rolando, foi um lance em que poucos jogadores reclamaram de qualquer coisa, poucos jogadores do River reclamaram, ninguém foi para cima do árbitro, ninguém enlouqueceu por causa do lance. É um lance que é muito, mas muito difícil de ver. Digo mais, é um lance que eu não sei se mudaria tanto a trajetória da bola, se ela ia no gol, se ela ia fora do gol. Eu não sei se um lance desse, que não teve nenhuma repercussão dentro do campo, nem na torcida, nem em lugar nenhum, se vale a pena o cara que está lá no ar-condicionado com 260 mil câmeras falar, não, isso aqui foi pênalti. Não, peraí, ele vai ver o cara com o braço aberto pegar a bola e não vai marcar? O lance... Foi pênalti, Tironi. Não, estou fazendo uma pergunta. Foi pênalti. Do ponto de vista técnico, até que foi. Pênalti. Do ponto de vista de ter mudado o resultado do jogo, não acho que foi. Mudou o resultado do jogo. O pênalti decidiu a classificação. Do seguinte ponto de vista, da bola ter batido na mão, se a bola ia entrar, se ia sair, se ia não sei o que. Não é o caso. Eu sei que não. Mas foi ou não foi pênalti? Foi pênalti. Depende, se a gente ficar... Não, foi pênalti. Estrita, não, acho que o futebol é um pouco diferente nesse aspecto. Pra mim, eu acho que tem que apitar pela circunstância? Não, tem que apitar se for um lance pênalti. Pênalti é penalidade máxima. Então, quando o cara põe a mão na bola, é pênalti. Era um lance que não ia mudar a história do jogo. Não ia Vamos mudar imaginar a o história do seguinte, jogo. se ele tivesse visto sem o VAR, não ia marcar? Não sei. Se ele tivesse visto. Não acho que ia marcar. Não acho que se ele viu no VAR e marcou, se ele visse na hora, ele ia marcar. Acho que ele só viu por causa do VAR. Não, sim, mas ele poderia ter O VAR visto. tá aí pra isso. Dependendo do posicionamento do árbitro, ele tá aí poderia pra ter isso. visto. Não marcaria. Há jogadas O assim. VAR é pra corrigir erros claros e evidentes. Esse não é um erro claro e Como evidente. não, Tironi? Não, a Pelo bola amor de Deus, raspou no cara num lance que a bola podia ir para fora. O braço do cara tá estendido, Os Tironi. dedos chegam até na câmera. Vira pra trás. Eu quero chegar no seguinte ponto. Esse lance, a bola talvez não fosse no gol, não dá pra saber. Mas não tem Não como. importa. Tudo bem, se fosse uma falta que o cara dá um rapa por Há uma trás e nova derruba o orientação cara. da FIFA. Qualquer tudo bem. cruzamento ou finalização que o jogador faz o eu movimento para impedir que a bola passe com o braço aberto é falta. Eu entendo tudo isso e sou a favor do VAR. Acho que o VAR vai trazer justiça ao futebol e tudo isso eu defendo. Mas acho que um lance como esse não é um lance que mudaria a história Você do defende jogo. que não marque um pênalti claro, você não é a favor. Não Não é é. isso. Vamos imaginar o diferente. seguinte, tem uma situação que muitas vezes as pessoas ainda argumentam. Se o cara marca um impedimento, que o cara tá 5 metros fora e o cara não faz gol, eu acho que isso é um negócio que interfere diretamente no jogo. Como Né? assim? Se o cara tá completamente em posição legal, o juiz fala e dá impedimento. Aí você vai lá e o cara faz o gol. Eu acho que isso é uma interferência muito grande. Não dar um pênalti também. Um é uma lance interferência. que a bola bateu, não sabe se vai entrar, isso aqui, pra mim, Não tem nada a ver não com daria. entrar no gol, Tironi. Sim, mas eu tô falando do ponto de vista do Aí, andamento do jogo. Aí entra numa seletividade, quer dizer, foi pênalti, mas esse eu não quero marcar. Não, Esse aqui eu vou marcar porque tá 5-0, eu dou. Esse aqui é semifinal de Libertadores, então eu não dou. Eu entendo que é bem... Exatamente. Mas eu acho que no futebol, que é bem diferente de muitos outros esportes, que o árbitro não é um juiz, é um árbitro. Ele arbitra e comanda o jogo e vai levando a partida. Repito, o jogo de hoje não teve um cara do River que tenha reclamado do lance. Ninguém nem viu. Não precisa reclamar. Senão, Eu vão acho- apitar a reclamação. A gente, às vezes, aqui debate por alguns momentos o bolinho que se forma em volta do árbitro, que é chato pra caramba. Aliás, que o VAR Agora, no assim, Brasil e na América do Sul não impediu isso, né? Os caras ficaram 15 minutos em volta do Mas aí é a juiz. atitude dos jogadores no campo. Não, mas você está dizendo agora que o fato de ninguém do River ter reclamado... Não ia acontecer nada. A gente, Transforma nem a assim, marcação. Então, nem a gente estaria falando uma aqui. agressão que os outros jogadores não veem. O cara vem dar um soco por baixo É bem aqui. diferente. Mas ninguém vai ver também. Mas é Porque aquilo diferente. da sua A lógica, expulsão se também ninguém é viu, diferente. ninguém reclamou. É diferente, acho que é diferente. Acho que é um lance diferente. Mas enfim. Pra mim, se foi pênalti, não tem que discutir. Eu entendo. Repito, eu sou a favor do VAR, mas acho que esse... Não, então, mas você é a favor de um VAR que vê, Seletivo. analisa a circunstância e decide, eu acho sendo que mesmo sendo eu acho que pênalti, no ele decide futebol se marcar ou tem não. muito disso. Tem muito disso. Não entendo. Desculpa, Também não não entendo, não. entendo. Não, tá bom. Não entendo. Não entendo.
entendo. Eu acho que a gente pode ter um filme Boleiros 3 com um juiz com VAR, como aquele do Boleiros, que manda repetir o pênalti, né? Exatamente. Não, isso aqui eu não vou dar, não, e tal. Diga lá, Gustavo. Então, tentando trazer até um ponto de vista do que aconteceu pelas ideias dos treinadores, né? O Renato repetiu o esquema tático do jogo de ida. Né? Ele manteve aquela formação de meio com Michel, Cícero e Maicon, com Ramiro e Alisson abertos, o Michel atrás, protegendo a defesa, e o Jael lá na frente, que não encostou na bola, não conseguiu jogar hoje. O Jael impressionante. Um Grêmio que foi, como o Tirone já disse, massacrado pelo River no primeiro tempo. O placar do primeiro tempo não explica o que foi a primeira etapa. O River veio com mudança tática. O Marcelo Gallardo, ele mudou o time em relação à ida, porque ele jogou com o Fernandes, não aberto pela esquerda, jogou com o Fernandes por dentro, próximo ao Quinteiro. O River teve um lado direito muito forte com o Fernandes e o Quinteiro. Ele perde o Ponzio, coloca o Enzo Pérez ainda no primeiro tempo, ele joga nesse esquema com 3 por dentro, o Borré e o Quinteiro abertos e o Prato na frente. Para a segunda etapa, ele muda, ele volta, ele retoma o 4-4-2 do jogo de ida, porque aí ele coloca o Pity Martinez, que joga aberto pelo lado esquerdo, e o Borré vai para dentro para jogar com o Prato. Quando ele coloca o Scocco já é um segundo atacante também jogando com o Prato. Então, o Marcelo Gallardo mudou o time dele e deu certo no primeiro tempo. Coisas do futebol. Deu certo a tática, é que o resultado não apareceu no campo. Mas o River foi muito superior ao Grêmio na primeira etapa, terminou o jogo com 61% de posse de bola, mais de 400 passes trocados, 371 certos, 90% de aproveitamento nos passes. Os números do Grêmio são irreconhecíveis, do Grêmio que a gente conhece e canta a bola aqui há 2 anos, que é o melhor time do Brasil. Grêmio de 39% de posse de bola, 68% só de aproveitamento nos passes, menos de 200 passes trocados, 11 finalizações, 3 certas, tudo isso como mandante. O Grêmio entrou em campo para marcar, com o regulamento debaixo do braço, permitiu que o River criasse e contou com essas coisas do futebol que são inexplicáveis, difíceis de entender, que os números jamais vão mostrar, que é marcar um gol sendo muito inferior ao seu adversário. No segundo tempo, quando o Renato mexe bem, colocando o Everton na vaga do Maicon. Porque ele poderia, por exemplo, ter colocado o Tassiano na vaga do Maicon para jogar por dentro. Isso. E manteria o esquema tático. Não, o Renato foi muito bem ao colocar o Everton, porque era justamente o que o Grêmio precisava. De velocidade, retomada. O Alisson não deu ao Grêmio a velocidade e a retomada. Por quê? Porque o Alisson foi marcador de lateral no jogo de hoje. Ele não conseguiu jogar ofensivamente. O Everton entrou e teve a chance, a bola da classificação nos pés e não matou o jogo. Isso explica a loucura do Renato quando ele vê que o Everton, ele fala, eu fiz tudo certo, fui ousado, eu coloquei um cara... É tudo perfeito, o pivô do Jael, o lançamento, vai tudo o cara, velho. parece que ele tem pensado na jogada antes do gol e o cara vai lá e perde o gol. assim, o Bressan, o Paulo Miranda sentiu cãibra nas 2 pernas. O Paulo Miranda precisava sair. Aliás, o zagueiro que seja feita, ele jogou muito, né? Todo mundo estava em dúvida, ele jogou demais. O zagueiro que o Renato tinha no banco era o Bressan. O problema é ter o Bressan no banco. É isso. O problema é que você tem no seu elenco o Bressan. Eu acho que o Grêmio ele recicla jogadores desde sempre. Sempre foi assim, né? E foi bem sucedido em várias tentativas nesse período agora com o Renato. Mas alguns jogadores, acho que é o caso. O Jael até participou bem dessa jogada, mas foi um raro momento. O Jael foi uma figura nula em campo. Foi. A sensação O jogo, você tem vendo o jogo foi maior que ele. Isso, exatamente. O jogo é muito grande para o Jael. Sim. Então você tem um centroavante que não consegue parar uma bola. Seu time está acuado. E o Grêmio hoje, ao contrário do que costumeiramente faz, que mesmo lá na Argentina teve menos posse de bola, mas teve momentos em que conseguiu controlar o jogo e trocar passe. Hoje ele ficou atrás, rebatendo bola, como disse o Gustavo, afastando a bola da área, jogou para não perder. O Palmeiras jogou para não perder lá em Buenos Aires. E perderam, os dois perderam. O Grêmio saiu da sua natureza, que é ter a bola, tentar cadenciar o jogo, esfriar o jogo, e foi encurralado. Aí soma-se isso também aos méritos do River Plate, que encurralou o Grêmio. E o Grêmio não encontrava saída. E jogou o Grêmio contra as cordas. Aí o Grêmio achou um gol. Aí vamos falar do resultadismo. Quem só olha o resultado, tá vendo? Aí, 1-0, o Grêmio. Mas, cara, o Grêmio está sendo dominado. Sim. Totalmente dominado. Esse resultado é uma coisa totalmente estapafúrdia. Nossa conversa ali no intervalo. Aí vem o segundo tempo, aí o jogo muda. O Grêmio consegue fazer um jogo e o River vai meio que se desesperando também. As trocas são, de fato, para um time mais bagunçado, tentando no tudo ou nada.
pelo desespero que o relógio está correndo. Mas melhora, mas não dá para comparar. Não, Porque ele foi dominado no primeiro tempo. Não, foi no assim, segundo tempo. Ele não subjugou o River, olha nenhuma. Exatamente. No primeiro tempo, o River trocava passe ali perto da área, na entrada da área. Se o segundo tempo fosse o primeiro, a gente ia falar, o Grêmio está fazendo certinho. 12 finalizações no no jogo tempo. e tudo mais, né? Se o segundo tempo fosse o primeiro. 10 minutos, o Grêmio tinha 13 passes certos, trocados. Sim. Até comentei com o Paulo no primeiro tempo, o River empurrou... Por isso que eu falei que assim, a tática do River deu certo no primeiro tempo. Não adianta olhar o resultado, deu certo. Essa mudança do Galhardo deu muito certo. Houve momentos da partida, no primeiro tempo, que o River empurrou tanto o Grêmio Grêmio rebatia e perdia a bola já na intermediária, que o Ramiro, pelo lado direito, estava fechando linha de 5 atrás. Porque o Leonardo fechava junto com o Paulo Miranda para dentro, o Ramiro tinha que voltar. E o detalhe, foi um massacre. o detalhe do primeiro tempo é que não é nem que demorou aqueles 5, 6 minutos para a coisa acontecer. Foi um massacre que com 2 minutos do jogo quase que o Grêmio faz gol, né? Era um negócio... Só para deixar claro aqui a minha questão com relação ao VAR. Aliás, você está nos braços do povo aqui. Imagina. De forma alguma, eu acho que o resultado foi injusto. Aliás, pelo que foi o jogo... Foi absolutamente justo. Tirone Loucão é o mais doce. E ele não vem com a calça mágica hoje, hein? Imagina se eu acho que vai achar que não foi pênalti. Não sei. Não, nem a torcida do Grêmio. Nem a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio chama atenção para a bola que trisca o braço do Borré no lance do primeiro gol do River Plate. Isso sim. Bom ponto. Eu acho que não foi. Não seria não pênalti, né? Se o gol foi legal, né? Os caras disputam de bola, ele chega a cabecear, a bola resvala, mas... Eu penso o seguinte, para mim, eu já discuti isso com o Sávio, gol com a mão, para mim não dá. Gol com a mão não dá. Gol com a mão, para mim, não existe, não tem como. Mas aquele lance, a arbitragem não viu. O VAR não percebeu. O VAR não vai enxergar tudo, gente. Porque é um detalhe do detalhe do detalhe. Tanto que a transmissão da televisão só mostrou bem depois. Ou seja, alguém ficou lá olhando. Opa, peraí, volta, de novo, mais uma vez. Não tem certeza? Vê você mas também. O lance Vamos lá, põe lá no ar. Eu acho que resvala no braço. Toca no braço. Eu acho que ela vai no braço e vai pro gol. Se eu sou o árbitro, tenho o VAR e vejo, se eu sou o árbitro, eu anulo o gol. Mas será que ninguém viu e falou isso aqui, não foi? Aí já estamos especulando. Não, sim. Estamos especulando. Eu acho que ninguém viu. Porque a própria televisão demorou a mostrar. E depois que o gol foi confirmado e já deu a saída, aí não adianta, não dá para voltar o VAR também. Aí é tarde demais. O VAR tem que funcionar ali, na hora. E foi um lance muito sutil. Mas o Sávio diz que tem gol de mão. Então, quer dizer, eu não sou... Não foi eu que escrevi uma coisa que a orientação diz, se o jogador pega na bola com outra parte do corpo e depois ela bate no braço, segue. É igual quando a bola bate na coxa e no braço, e não dá pênalti. Exato. Porque você está afastando a bola com outra parte do corpo e depois ela resvala no braço. Agora, o lance do pênalti é muito claro. Essa que é a questão. Uma é a bola que resvala, que você vê ali num olho mecânico, com muita atenção, e a outra daria até para o árbitro ver durante o jogo. Porque é um bração aberto, a bola pegando na ponta do dedo, se ele está bem colocado, ele vê. Ele consegue ver, é possível. Quem puder ler a coluna do Hugo Giorgetti, que ele escreveu outro dia, que é uma coluna super romântica, mas é interessante, uma visão... que não é... Mas a arbitragem não pode ser romântica, né? Ele é frontalmente contra o VAR, que não é o meu caso, mas é uma coluna bem legal. No ano passado, o River Plate foi muito prejudicado no jogo contra o Lanús, porque o VAR não foi utilizado e houve um pênalti para o River Plate, depois acabou sendo marcado. O Lanús já tinha sido beneficiado contra o São Lourenço na fase anterior. Exatamente, na fase anterior. Então, na verdade, o River Plate foi até garfado ano passado, nessa fase, com o confronto contra o time argentino. E outro detalhe que é bom frisar também. Os dois técnicos dos times argentinos foram punidos, né? Sim. Ou seja, é verdade que nós tivemos nessa Libertadores situações que fazem com que as pessoas achem que os times argentinos são mais fortes nos bastidores, e de fato são. Isso é uma mera constatação. Mas, talvez até para mostrar um pouco de moral e tal, isenção, a Conmebol foi lá e puniu o Galhardo e puniu o Esqueloto. Galhardo que precisa ser punido agora para a final. Porque ele entrou no... Tem a imagem dele com o radinho Ele entrou no vestiário. Ele jogou uma carta, ele falou, eu tenho que ir lá consertar esse time, que eu tenho que classificar. Não adianta, diz que meteu um bonezinho, um casaco e... Falou que eu não vá para a final, que eu pegue 2 jogos agora. Mas eu tenho que levar o time à final, eu tenho que ir lá falar com os caras. Porque aí que tá a questão, não é só questão de, pelo rádio, dando Miguel e falar, faz isso, muda aquele. É conversar com os jogadores. Mas foi lá para falar com os caras. Mas enfim, só assim, algo que eu acho que precisa ressaltar, porque o Grêmio, eu falei já outras vezes, quando ficou definida a semifinal, você pega os 4 que estão na semifinal, joga o troféu para cima, com qualquer um que ficasse, você não tem o que falar. Grêmio, Palmeiras, River e Boca, não tem o que falar para mim. Então, eu só quero ressaltar que o Grêmio
caiu pro River, mas caiu pro River sem Luan nas 2 partidas e sem o Everton em 3 dos 4 tempos. O Everton voltou. O Everton acabou participando decisivamente do resultado por perder o gol, mas o Everton poderia ter ajudado muito mais o Grêmio também. Também não vou transformar o Everton no vilão, num vilão. Só para ressaltar que o Grêmio caiu de pé e caiu sem o melhor jogador da Libertadores passada e sem o seu melhor jogador atual em forma, jogando bem. Só para não crucificar todo mundo. A gente não, claro, o jogo do Palmeiras vai ser amanhã, então a gente não sabe o que vai acontecer, pode acontecer alguma coisa. Mas até agora, dos 2 jogos de ida e mais desse jogo, a melhor coisa que se viu do ponto de vista de futebol foi esse primeiro tempo do River hoje. Do River. Sei lá, repito, não sabe o que vai acontecer amanhã e tudo mais. Nem o Boca jogou tanto lá para fazer os 2-0 e acabou fazendo. Nem o Grêmio, que tinha jogado bem lá, jogou tão bem. Foi a maior imposição o River. Sobre o adversário. Exatamente, foi a maior imposição sobre o adversário, foi essa aqui. Foi do River. E outro detalhe também, para reforçar o que disse o Gustavo, o River tem um elenco bem mais caro e bem mais técnico do que o Grêmio. Né? O elenco do River é muito melhor. O elenco. Os 2 times titulares você pode encontrar até um time Enzo maior. Pérez, Escoco. É um luxo, né? Entrou o Enzo Pérez. O Enzo Pérez. O Pitt estava no banco. Isso. Com 20 do primeiro. Entre o Enzo Os caras vieram do banco. Enzo Pérez, Pitt Martínez e Escoco vieram do banco. Só isso. Quer dizer, eles têm um elenco caro. Os 2 times argentinos. Os times argentinos com mais dinheiro, investiram mais nessa temporada. Os 2 gigantes vieram com muita força. E o elenco do River é muito bom. Agora, foi até agora o time que jogou o tempo todo para ganhar. Mesmo errando na Argentina, permitindo que o Grêmio até dominasse. Mas o River sempre buscou o gol. O River em nenhum momento cozinhou o jogo, tentou administrar, coisa nenhuma. O River, só o finalzinho do jogo agora, claro, quando estava 2-1 com aqueles acréscimos, eles ficaram ali entrincheirados, que é natural. E ainda teve chance. Ainda teve chance. Mas o River sempre quis vencer. Isso eu acho que é uma coisa positiva. Nesse confronto, o Grêmio normalmente é assim. Mas o Grêmio hoje, ele fugiu demais das suas características, acho que em parte por opção, em parte por imposição do adversário. E tem muita gente aqui que nota, e com razão, né, que o Everton acaba depois do gol que perde. Sim, não. Cabeça vai embora. Ele tinha finalizado uma, méritos dele, né? Encontrado espaço para finalizar, para bater de fora da área, e levou tremendo perigo. Eu até, né, a gente estava assistindo o jogo junto e falei, nossa, como é diferente o Everton, né? Como é bom o Everton, como é bom o jogador. Aí, no lance seguinte, segundos depois, ele perde uma chance muito clara. E teve um detalhe que me chamou a atenção nesse lance também, que, assim, embora não tenha nem disputado a bola, o Pinola fez que todo zagueiro tem que fazer, tem zagueiro que não faz, tem zagueiro que entrega a Deus ao goleiro, né? Na jogada dele, o cara para e olha e vê o que acontece. Ele foi até o final. Claro que o Everton mais rápido, não conseguiu alcançar, mas o Everton sabe que tem um cara aqui atrás dele. Isso atrapalha o atacante. Porque você fica pensando, esse cara vai me dar um carrinho aqui, vai me dar um bote, vai me desarmar. O que eu faço? Eu olho aqui, eu chuto. Nessa indecisão, ele demorou demais a finalizar. E acabou permitindo que o Armani saísse. Aí foi uma excelente intervenção. Mas acho que o zagueiro argentino também teve seu mérito, porque ele acompanhou até o final. Eu gosto de frisar isso, que me incomoda profundamente quando eu vejo o atacante sair e os defensores olharem e não dá para mim. Então, goleirão, se vira aí, bonitão, porque eu não vou acompanhar essa jogada. E o zagueiro, quando acompanha, no mínimo ele atrapalha. Ele induz o atacante ao erro. Ele pode não estar de frente, mas ele percebe a aproximação do adversário. Mas não dá para também realmente colocar. Se não fosse o Everton, o Grêmio não teria conquistado a Copa do Brasil, que ele fez o gol que eliminou o Palmeiras, não teria todos esses resultados que conseguiu. Sem dúvida. Então, foi fatalidade. Agora, o Bressan, também é aquela coisa, tem o Bressan no elenco, né? Não dá para jogar uma temporada tendo o Bressan como primeira, segunda opção para a zaga. É uma zaga ótima, tem o Grêmio. A diferença é brutal. Nossa, no caso, era a terceira, né? Hoje o pênalti. Era a segunda. Então, hoje o pênalti contra o Palmeiras aqui, a falha clamorosa no gol do Daverson. O Grêmio jogava mal, mas estava 1-0. E o Grêmio estava no ataque tentando achar um gol de empate. Aí ele falha de uma forma patética. É um jogador tecnicamente muito fraco para jogar num clube grande, ainda mais um clube que é campeão da Libertadores. Eu perguntei ao Salve do lance, ele acha que foi legal também, o lance do gol do River, do primeiro. Gol com a mão? Salve Ele, vai ser árbitro de basquete. Né? ele lembrou que Vôlei. que no fim de semana, no jogo com o Sport, tem um lance do Grêmio que a bola bate também acidentalmente no cotovelo e o árbitro manda seguir e sai o gol, né? Sim. Num dos gols do Grêmio. Que o garoto meio-campista, deu branco. O segundo nome de meio-campo do Grêmio, saiu da base, é bom pra caramba. É que a bola bate no braço dele mesmo antes de finalizar. Matheus. Que a bola bate no braço dele antes da finalização na entrada da grande área.
Agora, tudo que nós vimos, principalmente no primeiro tempo, os números, né, os passes, os pouquíssimos passes que o Grêmio conseguiu trocar. Evidente, méritos do River Plate. Mas até muitos imaginavam que o desenho do jogo fosse pedir isso ao Grêmio. Né? Tipo, dá a bola para o River, porque o River tem qualidade para jogar com a bola também, mas o Mauro mesmo é um dos que destacam que o River Plate tem mais cara de Liverpool, né? Gosta mais de definir logo e jogar para frente. E é lógico, se você tem um adversário mais retrancado, esse tipo de jogo fica mais difícil de encaixar. Mas o River Plate mostrou uma propriedade para trabalhar a bola, que foi um negócio absurdo no primeiro tempo. A pergunta o Grêmio estava recuado demais, recuado e acuado, por conta de uma estratégia talvez equivocada, por que não dizer, porque não conseguia sair de trás, ou muito mais pelos méritos que o River Plate apresentou com a bola dominada, como fez? Eu acho que o River encurralou o Grêmio. E o Grêmio não conseguiu sair. No segundo tempo, sim, mas no primeiro tempo ele não tinha saído. E uma das razões é o Jael. É melhor ter mais um homem de meio campo ali, alguém para tentar recuperar a bola e tentar trocar para sair da pressão, do que você ter um cara lá na frente que não consegue parar uma bola. Se tem, sei lá, um guerreiro lá na frente, você manda um tijolo, o guerreiro bota no chão, prende, segura, chega todo mundo, sai jogando. Mas o Jael não consegue fazer isso. Ele é uma figura nula a maior parte do tempo. Então o Grêmio estava com 10, na verdade. E realmente o River hoje ele conseguiu fazer algo que não é exatamente o estilo do jogo da equipe na maioria das vezes, mas tecnicamente os caras são muito bons, né? Eu falo muito dessa questão de passe trocado, bola rebatida, porque, assim, é claro que se joga futebol de várias formas, mas aqui no Brasil cada vez mais se joga futebol tal jogo reativo. Sabe, é bumba meu boi, é bico para frente, é lançamento. A gente está voltando à época do centroavante que tem que servir de referência. Só isso, não se joga de outra forma. O Grêmio é uma exceção. E é incrível ver o Grêmio, tudo bem, está desfalcado, de A ao B, não tinha o Luan, mas mesmo assim o Grêmio conseguiu, em outras oportunidades, com o time mutilado até, pôr a bola no chão e trabalhar. Hoje ele não conseguiu, acho que muito por méritos também do River Plate. Mas, pô, não é legal ver isso, cara? Você vê um primeiro tempo, um time que pega a bola e sabe o que faz, que ninguém rifa a bola, que os jogadores sempre têm a opção de passe, e tem triangulação, e tem ultrapassagem, e você vai conduzindo, daqui a pouco você está na cara do gol. O Quinteiro super bem no primeiro tempo. Ela não fez o gol, como disse o Gustavo, porque essa coisa é circunstancial, futebol. Sim. A bola vai na trave, vai para fora, o goleiro defende, e o Grêmio sem jogar nada no primeiro tempo, chuta, a bola vem do escanteio, desvia, vai no Leonardo, ele chuta, desvia no prato, está batendo gol. Quer dizer, é um fator sorte, azar, uma série de coisas. Mas olhando o jogo em si, o primeiro tempo do River foi muito bom. Foi muito bom. Excelente. E fora de casa, perdendo de 1-0. E um detalhe, num campo ruim, né? Exato. O gramado estava ruim. E tudo bem, não prejudicou tanto o River Plate, mas tem as circunstâncias, né? O show e tal, mas não dá para você se aproveitar. O Renato várias vezes já reclamou do gramado, até da própria arena do Grêmio, né? Sendo justo. Sim. Mas não dá para uma semifinal de Libertadores ser jogado num campo tão ruim também como hoje, né? Ontem até teve o jogo do Manchester City contra o Tottenham, e o André Rocha no UOL escreveu um texto, gostei muito da abordagem dele. O time do Guardiola ataca para não sofrer gol. Ou seja, a bola está sempre longe do gol, ele está toda hora atacando. Acho que a gente precisa pensar um pouco mais disso aqui no futebol brasileiro e questionar mais isso. Sabe? Mas o Guardiola, os jogadores são caros. Não. Dentro da nossa realidade, um time bem organizado pode fazer algo parecido, ou pelo menos ter esse desafio. Olha, eu quero fazer isso, eu me proponho a isso. E não é ficar só dando bico para frente. O Grêmio, com o estilo de jogo que tem, já consagrado. Quantas rebatidas, Gustavo? Rebatidas não peguei, eu tenho... 40 no primeiro tempo. 40 no primeiro tempo. Uma por minuto. Uma por minuto, é uma coisa assustadora. Quer dizer, isso é o futebol. É o futebol que a gente está jogando aqui no Brasil. Mas o River não, o River jogou bola. E o River, detalhe, ele chega nessa final eliminando 11 títulos da Libertadores. 1 do Racing, 3 do Grêmio e 7 do Independiente. Ou seja, olha a caminhada. Não está faltando dificuldade. Olha a caminhada. Não. E melhorando, né? Tanto que na fase de grupo, quando o River joga com o Flamengo, era uma crise danada lá, né? No começo do ano. Não ganhava de ninguém, ficou 6, 7 jogos sem vencer. O Grêmio, no jogo de ida, ele adotou uma postura mais defensiva, mas ele controlou o jogo. O Grêmio marcou o River no primeiro jogo. No segundo jogo não marcou. O Grêmio... E finalizou mais, levou mais perigo. Controlou o jogo. O River tinha a bola, mas quem controlou o ritmo do jogo foi o Grêmio. Marcando forte e atacando. Marcando, inclusive, na frente. E justiça seja feita comigo mesmo, porque ontem aqui no Linha de Passe, eu botei para debate a seguinte pergunta. E aí, que tipo de postura o Grêmio deve ter? E assim, a resposta foi quase que unânime.
Não, tem de jogar como o Grêmio. Né? Dentro de casa, tem a vantagem e tudo mais, mas não pode abdicar de ser o Grêmio. E abdicou. Isso, abdicou. Eu entendo que não conseguiria jogar como Grêmio por conta dos desfalques, pelo resultado de ida e pela qualidade do adversário. Conseguiu na Argentina também. Exato, Conseguiu na Argentina. mas precisa atacar. Não adianta fazer o que o Grêmio... É que assim, saiu o gol no primeiro tempo, mas de novo, algo absolutamente circunstancial, porque o River foi melhor. Alguém discute que o River mereceu a vitória hoje? Não. Então, essa é o a conjunto questão, da obra. Essa é a Ninguém questão. discute. Ninguém vai discutir que o River mereceu a vitória hoje. Isso é. Qualquer gremista não vai discutir. Existem as polêmicas de arbitragem, mas o resultado, pelo que os dois times mostraram em campo, o River foi melhor. E o River, no início das semifinais, já era apontado pela maioria como o melhor time dos 4. Pelo menos um degrauzinho Pelo menos acima um dos pouco outros, sem dúvida. Agora, é um pouco impressionante, né? Considerando, claro, os desfalques que o Grêmio tem, a gente ter o Grêmio como o nosso principal, se não o único time que gosta de jogar com a bola no Brasil, e eles simplesmente não encostar na bola praticamente no primeiro tempo do jogo de hoje. Né? Encontrou um adversário que também faz isso, que também joga e ser tão subjugado como foi. É um negócio um pouco espantoso, né? A gente vive falando, não, o Grêmio é legal de ver, o Grêmio é bacana, o Grêmio é super legal de ver. E foi um primeiro tempo que parecia um time pequeno contra um time grande, jogando fora de casa, né? Eu achei que assim, o Grêmio, lá em Buenos Aires, eu acho que o interessante, até nós discutimos aqui há uma semana, foi o Grêmio sair muito até da sua característica, pelas circunstâncias e pelos desfalques, e jogar bem. Com menos posse de bola, mas de uma forma mais organizada, marcando o adversário, agredindo. Hoje, foi a vez do River fazer isso no primeiro tempo. Porque pelas circunstâncias com o Grêmio em vantagem, é claro que ele ia ficar mais com a bola. E o River mostrou que consegue jogar sim, com 400 e tantos passos trocados, envolvendo o adversário com toques curtos, ou seja, não só na velocidade, naquela... como você pega os gols contra o Racing, contra o Independente nas fases anteriores, os gols em várias jogadas foram assim, jogadas muito rápidas, saindo da defesa ao ataque, alta velocidade. O time gosta disso e tem característica para isso. Mas hoje teve que jogar de outra forma. E conseguiu se impor. E foi uma posição realmente, eu acho que o River sai, independentemente do adversário, muito forte para essa final. Sim. É muito forte. Pode vir o Boca, pode vir o Palmeiras, pode vir quem for. Eles vão muito fortes. Porque essa classificação foi daquelas que levanta até defunto. Isso aí, os caras vão chegar em Buenos Aires amanhã, nos braços do povo. Estavam dentro do campo depois de... Tem um detalhe, né? A fome de repente, cara, hoje a maior chance é ver o Boca, né? Uma final histórica, pô. Uma coisa que tanto tempo se imaginava, né? O máximo foi uma semifinal, aquela de 2004 da provocação do Tevez lá. É para ser a maior final da Libertadores. É para ser a maior final da Libertadores da história. Justamente a última ida e volta, né? Justamente a última ida e volta. E agora, para quem está olhando para o lado perdedor, né, para o lado eliminado, vem um outro filme, digamos, na memória. Né? Se tivesse se classificado, estava tudo bem e tal. Mas, por exemplo, o Eric escreve aqui, é válido comentar como fez falta o Kahneman e que tomou aquele cartão bobo na ida. E o Bressan toma o amarelo... Igual. Né? Braço para lá, braço para cá, tira o braço aqui. No jogo de ida, foi com o Maidana. Se minha memória não estiver falhando, o lance foi do Kahneman com o Maidana. E hoje foi do Bressan com o Pinola, só que o Bressan não fez nada no lance do amarelo. Também acho que não ele não fez nada. Ele tá, até o Mauro comentou, eu concordo, a gente fora do ar, ali era um lance pro Andrés Cunha. Chamar os dois, dar uma bronca, acabou, tal, para e segue o jogo, não precisava de cartão. O cartão pro Bressan, o primeiro amarelo pro Bressan foi injusto. Sim. Foi justo, porque o Bressan realmente não fez nada. Ele toma um tapa ali, ele não reage, né, a não ser que ele tenha feito algo antes que a gente não viu, mas não me parece, por todas as imagens que apareceram. Mas o primeiro amarelo do Bressan é injusto. Tanto que no ataque seguinte ele dá um perigo de gol ali. Isso. Esse perigo de gol, claro. Esse é um detalhe da crueldade com o Grêmio com a derrota, né? Porque o Kahneman, enfim, não joga. Fica um mistério. Vai jogar o Bressan, vai jogar o Paulo Miranda. Os dois não vão dar conta, não sei o que. Joga o Paulo Miranda e joga pra caramba. Aí o cara sai machucado e entra o Bressan e faz o pênalti. É uma história de... Pois é. Agora, o Grêmio nessa Libertadores também chegou até a semifinal, quase foi até a final, mas o Grêmio não foi tão seguro, tão convincente, né? Quanto o Estudiantes jogou muito mal na Argentina, em Porto Alegre não jogou tão bem, ganhou a classificação com gol no último lance, quando foi para os pênaltis, e aí conseguiu avançar.
contra o Tucumã, tanto, é curioso, isso que goleou o Tucumã, jogando a maior parte do tempo com um homem a mais. Teve expulsão lá, as expulsões foram corretas, lá na Argentina e no Brasil. Mas enquanto estava 11 contra 11, tanto na Argentina como em Porto Alegre, o Atlético Tucumã deu trabalho, dominou o jogo e ameaçou muito o Grêmio. Então, se você olhar, teve vários momentos que o Grêmio não foi tão seguro, tão impositivo, não teve tanto controle. Depois os jogos tomaram um determinado rumo. Mas a equipe realmente não foi uma equipe tão forte como em outros momentos. Uma equipe que se impunha. Talvez o momento mais seguro do Grêmio tenha sido justamente o primeiro jogo contra o River Plate lá. Jogando fora de suas características, mas jogando de forma inteligente e, claro, sempre relevando que havia desfalques muito importantes, né? Desfalques pesadíssimos que não haveria como você compensá-los. Mas o time teve muitos altos e baixos. Você olha só o placar, né? Mas goleou. Estava 11 contra 11, o Tucumã estava em cima, e levando perigo. Sim. E o jogo estava difícil. Aí, de repente, sai um gol, o jogador expulso, expulsou o goleiro, aí a coisa desandou. E contra o Estudiantes foi muito ruim a atuação lá em Quilmes, né, que o jogo foi em Quilmes, e em Porto Alegre também não foi uma classificação heróica, mas não foi um grande jogo do Grêmio. Então o Grêmio não foi tão bem assim. Eu acho que o River tem uma campanha melhor. O River segurou o Racing com um homem a menos, mais na metade do jogo, 0-0, depois meteu 3-0, depois pegou o Independente, foi um jogo ótimo, com chance para os dois lados, e na volta meteu 3-1, tomou um empate, num gol até meio por azar, fez o segundo e fez o terceiro. Então, o River superou muitas adversidades, jogar com homem a menos, fora de casa, depois jogar contra o Independente, tomar um gol de empate, foi buscar o segundo e terceiro gols. E hoje, contra o Grêmio, então, foi épico. Então, a trajetória do River Plate, ela é, de fato, muito, muito firme, com obstáculos imensos nessa jornada. Renato Gaúcho, de alguma forma, a eliminação da Libertadores pode interferir no futuro do Renato Gaúcho como comandante do Grêmio? Não estou querendo dizer que, não, merece ser mandado embora, vai ser demitido amanhã. Aliás, só vai depender então, dele, né? Eu acho que depender do Grêmio, não. Eu acho que olhando para as duas partes, de repente o Renato pode pensar, poxa, aqui conquistei tanta coisa nos últimos anos, vou subir de novo essa montanha, talvez queira um novo desafio, tem eleição no Flamengo, já recebeu um convite, não aceitou, enfim, assim, esse conjunto de obra, né? O Renato passar o ano de 2018 sem a conquista de um dos 3 títulos mais importantes, né? Para o início de 2019, e é lógico que ele é um dos técnicos mais cortejados, desejados do Brasil hoje. Tem uma questão aí, a ambição dele da seleção. E sejamos realistas, a seleção pode vagar no meio do ano. Se fizer uma Copa América ruim, o Tite não vai sobreviver. Né? Então, entendo que talvez ele fale, será que eu vou pro Flamengo agora? Mas e aí, no meio do ano, seleção? Não que isso fosse impedi-lo e tal, mas o cara pensa, fico aqui e tal, tenho moral aqui, não vou me expor, já tenho um trabalho em andamento. É uma possibilidade. Ou, assim, ele não fala muito abertamente sobre isso, né? Se deixa querer, vamos dizer assim, né? Então, não sei, mas da parte do Grêmio, assim, da parte do Grêmio parece sempre que o papel está aqui, a caneta na sua mão. E o Grêmio tem o Flamengo me parece muito tentador para o Renato Gaúcho. Me parece mesmo. Assim. Por toda a história. Por toda a história dele no Flamengo, pelo namoro que o Flamengo, o paquera que o Flamengo tem com ele há muito tempo. Pela estrutura e time que o Flamengo oferece. Exato, porque o Flamengo pode oferecer e com a possibilidade que me parece que o Dorival só vai continuar no Flamengo se for campeão brasileiro, que parece cada vez menos provável, eu acho. E tem essa história, né? O Renato Gaúcho levou o Grêmio ao título da Libertadores, levou o Grêmio à semifinal da Libertadores. Será que ele vai querer remar tudo isso outra vez ou contar com uma possibilidade de não ter o Tite? Me parece que o Flamengo é mais tentador do que qualquer coisa para ele. Eu imagino que ele possa, sei lá, pode ser que ele renove o contrato amanhã. Mas é uma situação que ele pode agora ter uma estratégia de deixar o mercado se apresentar para ele ou não. Acho exatamente isso. Existem flertes de oposição à situação do Flamengo com o Abel, ok. Mas a eleição do Flamengo é em dezembro. Né? E se ele dá um sinal... E o Renato até agora, as pessoas imaginavam o quê? O Renato vai na final da Libertadores. Vai que ele ganha de novo? Não vai sair de lá. O Grêmio não vai deixar, ele não vai querer sair e tudo mais. No momento que ele fica na pista, ou que ele pode ficar na pista... O mercado com ele e sem ele são muito diferentes. E tem um outro detalhe com relação à eleição no Flamengo, que é... Pergunta aí ao torcedor, você quer o Abel ou você quer o Renato? Justamente. Renato é disparado o Renato. Sim. Então,
como tem uma eleição no meio, na eleição de 2015 no Flamengo, o Muricy Ramalho foi cabo eleitoral, não voluntariamente, mas acabou sendo do presidente Bandeira de Mello buscando a reeleição. Não anunciaram oficialmente, mas vazaram. Todo mundo sabia que era o Muricy. E ainda havia um prestígio pelo currículo do Muricy, como um grande treinador e tal, e aquilo pesou positivamente para a situação. Então, o Renato, ele tem esse peso. Sim. Se for uma eleição equilibrada. Então, tem muita coisa para acontecer a partir de agora. Vira outra coisa com ele lá. E eu imagino que ele vai fazer o quê? Não vou decidir agora. Vou esperar para ver. Vamos esperar o ano acabar. Não sei o que eu faço. Agora. Se depender do Grêmio, eu tenho certeza que o Grêmio amanhã oferece um novo. O Grêmio vai tentar renovar o quanto antes. Exato. E é o que o Bozão tem que fazer. Para não deixá-lo ficar no mercado. O Bozão deu uma entrevista hoje para o Sport TV falando. Tem nem basicamente não tem Renato. Quanto a isso, o Grêmio quer continuar com o Renato e não tem por que não querer, tem que seguir. E acho que a melhor para todos os lados seria continuar pelo trabalho que foi desenvolvido já, pensando em reforço também, mas enfim. Mas é fato que, com toda a história que existe do Flamengo com o Renato, isso pode acontecer. Só que, antes disso, e aí agora é pensar com os pés no chão e olhar para a realidade. O Grêmio precisa se classificar para a Libertadores da América. E o ideal é que se classifique entre os 4 primeiros colocados. O que eu quero dizer? O Grêmio agora tem um desafio pela frente que é pegar o 4º lugar de São Paulo. Não é que ele entra de férias agora, né? Ele tem 7 jogos o agora. campeonato acabou pro Grêmio. Exatamente. O Grêmio tem agora como grande objetivo passar o São Paulo na tabela para se classificar diretamente para a Libertadores da América. E isso mexe com o seu planejamento do ano. Sem dúvida. Porque se você fica em 5º ou 6º, a sua Libertadores começa em janeiro, fevereiro. Muda muito para contratar o risco, jogador. né? Exato, você botar um risco enorme de você ficar de fora. Então, assim, caiu fora, recolhe tudo, beleza, acabou. Tem jogo, Galo, na próxima semana. No próximo final de semana. Tem que ganhar, tem que pressionar o São Paulo, porque o 4º lugar está aberto. Enfrenta o São Paulo daqui 2 rodadas. O 4º lugar está aberto. São Paulo tem a 3 vantagem na pontuação, só que quando a gente olha para o campo, ninguém garante que o São Paulo vai ser quarto colocado. São Paulo não vai brigar pelo título, acredito. Então, esse 4º lugar agora passa a ser o objetivo do Grêmio, para se classificar diretamente para a Libertadores da América, inclusive interferindo talvez no trabalho, na decisão do Renato. Sabe? A gente não sabe o que vai acontecer nesses últimos jogos, como vai ser o Grêmio. Uma coisa também é o Grêmio ficar em 5º. Será que o Renato fala, puta, vai encarar pré-Libertadores? Pode interferir na decisão. Ele não vai se mexer, ele está na melhor situação possível, né? Todo mundo vai pretender o Renato, ele tem... Tem uma outra questão, que eu não sei como é que isso se passa na cabeça do Renato, mas eu acho que ele conquistou agora um prestígio que ele nunca teve na carreira como treinador, mesmo quando foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense em 2008, né? A gente falava que outro dia, ele amadureceu, né? Como técnico e tal. Ele nem se declarava como técnico em tempo como integral. Se tivesse virado. A dele é outra e tal. Ele demorou um pouco mais do que o normal para amadurecer como técnico, por conta até daquele jeito dele, garotão e tal, boleirão. Ele agora é nitidamente um outro cara, né? À frente de um time de futebol. Eu acho que está na hora também do Grêmio conseguir viabilizar alguns jogadores, uns camarõezinhos, né? Sim. É verdade. Se tem o Jael ali como um reserva, tudo bem, beleza, para um jogo ou outro, mas um centroavantezinho melhor, né? Mesmo o André lateralzinho, que tá machucado, né? Não dá. Cara, que fosse o Lucas Barrios ano passado já era muito melhor. Alguns jogadores de um outro nível, sabe? Eu acho que já está na hora. Ele já tem tamanho como técnico. Na história do Grêmio, claro que ele tem tamanho aberto, mas como técnico, para pedir isso. Olha, eu quero trabalhar com ele um pouco melhor. Ele olha para o Palmeiras, por exemplo, num jogo ele fala, pô, olha o Scolari ali, olha o que ele tem. Aí ele olha e fala, pô, não vai falar isso. Ele certamente pensa, pô, com que eu estou trabalhando? Jogadores de um nível técnico muito abaixo. A diferença é muito grande. Porque senão o que vai acontecer? Já passou da fase, o Grêmio joga com a bola, legal. O Grêmio é um time técnico, pô, bacana. O Grêmio é muito competitivo, recicla jogadores como sempre fez. Sim, mas e aí? Eu preciso de alguns camarões aqui. Essa reciclagem tem limite também. E aí saiu o Arthur. Certo. E aí tinha saído o Pedro Rocha. Vai perder. Tá fora. Wallace, né? Vamos ao intervalo. Linha de passe volta daqui a pouquinho com mais Libertadores. Até já.